Opa, voltamos ao vivo. Eu estou aqui com o meu amigo Marcelo Nascimento. Nós estamos aqui nessa live especial, nessa série de lives que temos outros amigos também, né? Estamos falando sobre os 30 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente. O que esperar, né? Eu vou esperar o Marcelo Nascimento entrar novamente aí, né? Já pode entrar aí, Marcelo. Eu não sei se ele foi convidar mais gente, né? Como diz tem um pastor que diz o seguinte, quando o pastor Cláudio Duarte, todo mundo conhece ele, ele fala que quando ele começa a ver as pessoas indo embora do culto, ele fala, o culto tá tão bom, mas tão bom, que o pessoal tá indo embora convidar mais pessoas, né? Tá indo chamar. Então chama e volta, né? Chama e volta outras pessoas aí, mas tá muito legal. Para mim é uma honra muito grande, né? Estar com o professor Marcelo Nascimento, que é uma sumidade, é alguém que tem acrescentado muito para o nosso Brasil, né? Alguém que tem nos oferecido muito conteúdo, né? De valor nesses eventos e de uma forma também gratuita, né? Tá aqui aguardando Marcelo Conselheiro, tá demorando a entrar aqui. Deixa eu aguardar, não sei se eu aguardo, vou chamar de novo. Vamos lá. Aguardando Marcelo Nascimento. Bom, vou... travou tudo. Ele falou que travou tudo lá, mas vamos lá. A hora que tiver ok aí, manda um joinha aí, Marcelo, tá bom? Mas como o professor Marcelo Nascimento estava dizendo, né? E algo também que eu tenho observado, os conselheiros tutelares, eles precisam assumir de vez o posto que o Estatuto da Criança e do Adolescente o colocou. O conselheiro tutelar é alguém que deve ser valorizado, né? Valorizado. Ele não está ali porque o colocaram, porque ele foi indicado, ele foi escolhido a dedo pela sociedade para zelar pelo cumprimento de direitos de crianças e adolescentes, né? Marcelo? Tô aqui. Você tá aí, mas a tela tá igual ao fundo meu aqui, ó. Vamos ver se. Opa, vamos ver se sim. A tela. Opa, agora apareceu, voltou. Até eu apareci agora aqui, ó. Opa, apareceu. Agora sim. Eu vou pedir minha esposa para fazer uma touquinha dessa para mim, Marcelo. Ela aprendeu a fazer. Isso é crochê, não é? Rapaz, é crochê. É crochê. A minha esposa agora aprendeu a fazer. Ela faz blusa, ela faz touquinha, essas coisas assim. Eu vou pedir para fazer uma para mim, em sua homenagem. Não sei se eu vou ficar bem. Cabelão, mas eu gosto mesmo. Eu sempre gostei de usar alguma coisa aqui na cabeça, sabe? E aí agora... É igual o Lauro Trindade é o chapéuzinho, né? O Lauro Trindade é o chapéu. Você sempre usa uma boina, alguma coisa diferente. Eu acho legal. Eu acho estiloso. Infelizmente, eu não uso chapéu nem boné, porque a hora que eu ponho fica meio desproporcional. Não sei por quê, né? Mas vamos abafar o caso. Pula isso aí, pula. Pula essa parte, né? Faz parte. Olha só, quem está aqui nos assistindo já chama mais gente aí. Joga aí no colegiado para a gente bater um papo. Porque é importante, né? Esses espaços, eu acho que são todos espaços valorosos de diálogo e reflexão que precisam ser valorizados, aprimorados, enfim, que são espaços mesmo hoje, são espaços até gratuitos, né? Enfim, hoje tem bastante forma, né? E jeito. Agora também, eu vi hoje o post do Luciano, vai fazer uma aula grátis, né? Dia 2. Então, quem quiser já vai lá se inscrever. Inclusive, no portal. Vou fazer até a minha inscrição, rapaz. Eu não perco, Luciano. Você e o Luciano, eu tô agarrado, rapaz. Bora! Dia 6 começa o simpósio. E tem outras atividades acontecendo. Eu acho que o importante é estar em alguma, né? Não pode... É isso aí.
tem que fazer os esforços para participar, né? Porque senão só conversa fiada hoje não fortalece o conselho e não arrasta para o centro da legalidade, né? Jogar a palavra ao vento. É verdade, porque tem sido um momento, na verdade, assim, isso que está acontecendo pela internet, né, essas lives, tanto que você está fazendo, quanto eu, o Lauro, o Luciano, tantos outros, isso não é uma formação. As pessoas precisam distinguir uma coisa da outra. Tem gente que pensa, não, eu já estou apto, né? Já estou formado, isso não é uma formação. A maioria dos municípios, o Marcelo, até hoje não tiveram uma formação decente, uma formação presencial, uma formação com um trabalho ponderado, um material ponderado, bem estruturado, não é? Ainda não tiveram, estava naquela expectativa de ter, chegou a pandemia, eu mesmo estava com muitas capacitações agendadas, você, o Luciano, nem se fala, o Lauro Trindade, todos que a gente conversa, fala, estava com muita agenda e aí foi tudo cancelado, e os conselheiros, eles têm reportado isso também, falar, olha, às vezes eles pedem um socorro, colocam alguma coisa no grupo, eu até peço aqui, no geral, todos os conselheiros tutelares, quando alguém postar lá no seu grupo lá, ou no grupo que você participa, colocar lá, falar, de menor, eu estou aqui com... usar algumas coisas que a gente sabe que não é correta, algumas terminologias, vamos ter paciência, né? Vamos ajudar, não vamos criticar, porque muitos conselheiros tutelares, ô Marcelo, estão trabalhando no peito e na raça e sem capacitação. Eu mesmo trabalhei bastante no processo de escolha, eu dei consultoria, teve um município que eu assessorei a questão do edital, toda a documentação pertinente, né? Apliquei a prova, mas não teve a capacitação. Porque a presidente do CMDCA olhou e falei, não, vamos fazer a capacitação. Não, tira a capacitação que não vai ter. Eles têm que estudar. Na lei municipal não está exigindo. Depois a gente dá essa capacitação. Aí eu falei, bom, estou sendo contratado, o que eu vou fazer? Eu tentei convencer, mas o meu argumento não foi o suficiente. E, infelizmente, os conselheiros estão lá, até hoje, sem capacitação. Então, a gente precisa ter paciência, né? E buscar, né, a medida do possível, passar essa pandemia, né? Eu acredito que o conselheiro tutelar tem que bater nessa tecla. Não adianta, mas eu tenho visto que tantas lives, aí por que você não fez? Isso não é capacitação, não é? Isso não vai te capacitar a você ser um conselheiro tutelar. Claro, tem muito conhecimento, tem muitas coisas que você vai usar para aplicar no dia a dia, mas nada substitui uma capacitação bem feita, tete a tete, com o professor Marcelo Nascimento, não é? Porque numa capacitação presencial, nós destrinchamos tudo ali de uma forma, né, e mostramos um caminho que não dá para a gente fazer aqui. Igual a gente começa a falar um tema, de repente, né, o tempo vai embora e a gente não tem muita oportunidade de fazer um raciocínio, seguir um raciocínio lógico, né? Então, eu penso assim, eu compartilho o meu pensamento do Reinaldo. O Reinaldo fala, olha, isso não é capacitação, né? A gente tem que deixar isso bem claro para o pessoal também não fazer essa confusão, depois achar que já está preparado para ir para a luta. Vamos nos preparar. É isso, Marcelo? É isso. Não, e a capacitação, ela tem que ser permanente, né? Por quê? Porque ela é pensada de uma forma metodológica, né? Ela é pensada pensando aquele município, aquele território, aquelas pessoas que vão estar ali. Então, sem dúvida nenhuma, é importante. Esse aqui é um momento de reflexão, um momento de debate, de motivação, um momento de inquietação, né? Que é diferente das formações. As formações, por exemplo, tem gente que não gosta. Eu uso, com a professora Catiele, nós usamos, por exemplo, durante as capacitações, algumas dinâmicas, né? Uhum. Mas isso é estilo de cada um, né? Por isso que eu volto. Paulo Freire já disse, não tem mais ou menos. Cada um vai utilizar-se de uma metodologia de ensino, né? Cada uma vai se utilizar-se de uma forma de passar o conteúdo. E o que não está distante um dos outros é a legalidade do conteúdo. A forma de passar, cada um vai ter a sua, né?
Eu gostava mais, por exemplo, o Lauro, quando ele tinha no YouTube, né? Agora ele está mais usando os textos, mas ele tinha lá uns vídeos muito engraçados, né? Sim. Que ele filmava e falava, haja criatividade para tudo Ele isso, né? simulava as situações do Conselho Tutelar, né? Era muito legal. É, depois tem uma que é hilário, né? O delegado liga 2 da manhã e fala, eu Já quero que vi. você venha aqui agora. Quem nunca passou por isso, né? É É aquela verdade. coisa, quem nunca? Né? Quem nunca? Então, e tem casos mais graves, por exemplo, de conselheiro que chegou a ser preso, levado para o Xilindró, né? Que Uhum. o delegado mandou, ele falou, olha, não é, eu vou requisitar aqui e tal. Não, você não vai vir? Né? Então, calma aí. Pum, manda buscar lá o conselheiro, que é um absurdo total, porque você não reconhece que ali também há uma autoridade constituída, né? E tem uma autoridade constituída. Então, você percebe, né? Outro ponto nos 30 anos do Carlos. Palavrinha mágica, né? Essa é pra treta. Colegiado. Hoje nós temos um ajuntado Um de pessoas. aglomerado. Aglomerado de pessoas. Você não tem o colegiado. Por É quê? verdade. Né? E pode escrever aí. Quem quiser já começar a me xingar, pode xingar desde agora. Eu exerço também, você sabe, a presidência de uma associação de conselheiros tutelares aqui do Estado de São Paulo. Aham. Eu, como você, como Grazi, como Lauro, Sônia, Reinaldo, Maduca, né? Nós conversamos com o Brasil inteiro. Né? Nós temos essa Uhum. facilidade, essa oportunidade de conversar com o Brasil inteiro. É muita treta nos colegiados. Né? Aí é muita treta. Então, assim, nós temos que usar os 30 anos para mudar a lógica do disco, sabe? Eu me lembro, quando era menino, dizia que se você ouvisse o disco de vinil do lado ao contrário, Nossa. era a voz do capeta. Não É. é? E a gente. Tinha uma pulsação de Era um barra. negócio estranho, né? Medonho Mas ali, tinha né? uns negócios estranhos. Tinha muita coisa, mas tinha umas pulsação de barra, mas tinha coisa real também. Mas na dúvida é poucos ia. Né? Na dúvida, hoje, parece que em alguns momentos nós estamos naquela rotação ao contrário. É verdade. Né? Parece que nós estamos rodando ao contrário. E aí você vai ter um descompasso dessa música. É a mesma coisa. Né? Você vai. Por quê? É, Porque você não tem uma sinergia ali, né? Acontecendo. é E verdade. isso é prejudicial às nossas crianças e adolescentes. Né? Isso é hoje. Se as pessoas me perguntar hoje, Marcelo, qual é o maior problema do conselho tutelar? Eu vou dizer colegiado. É Ah, é a verdade. estrutura? Sempre Não, foi. colegiado. Por quê? Né? Porque o colegiado. E não podemos aqui, ó, a Elisa, né? Falou, ó, o colegiado dela tá funcionando legal. Não é também E, nivelar por baixo. Né? Não podemos aham. nivelar por baixo. Eu estou falando a centralidade de um problema que precisa ser corrigido pelas experiências que nós estamos ouvindo. Né? E que eu já vivenciei de visitar conselho tutelar e, de repente, um entrar, o outro sair. Eu falei, mas por que saiu? Será que é eu? Não passei desodorante? Hoje, né? De repente, não, não, E Marcelo, quando tá nesse é que nível, um ainda não tá bom. fala com Um o entrando, outro. outro saindo. Eu já vi um entrando dentro do outro. A coisa tem coisa, tem É, treta grande aí. não, tem. E aí nós precisamos refletir conceitualmente como isso. E aí a gente tem que voltar lá em 1990. Sabe, tem uma música que diz assim, eu quero voltar ao primeiro amor. Né? Que outro dia até o Lauro estava cantando, eu falei, canta essa aí, se enrolou Eu todo, me enrolou. quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Alguma coisa assim. Isso, ali fala de você voltar a esse Pra amor Deus. puro, né? Isso. O amor de Deus, o amor ágape. Ágape. Aqui, Isso. eu quero usar essa analogia para que nós temos que voltar também ao primeiro amor de 1990, quando foi
criado o Conselho Tutelar. Né? Então, por quê? Porque 30 anos depois, ele sofre mutações, e que não são tantas mutações legislativas, mas são mutações conceituais, que aí é mais grave. É mais grave. Né? Porque a legislativa, nós vamos lá, vamos apontar, vamos discutir. A conceitual, não. A conceitual, ela vai se moldando de uma forma que ela é prejudicial. Ela é tóxica, né? Tóxica. Ela é horrível. Então, é muito importante que nós possamos refletir nos 30 anos isso. Porque senão vai se perdendo na história o fio condutor. Por exemplo, você tem essa questão do colegiado, mas você tem a questão de quem inventou a mente brilhante. Né? Se eu conhecesse, eu queria dar um abraço de urso. Né? Quem inventou o plantão noturno do Conselho Tutelar, né? E que você não acha nas escrituras, nos livros, nos textos. As coisas acontecem. É a distorção. Eles pegaram lá o 131, o Conselho Tutelar é permanente. Aí distorceram. É permanente? Então tem que funcionar 24 horas. Tacaram isso nas leis municipais. E tome-lhe o absurdo. E tome o absurdo. Então, essa é a primeira questão. A segunda questão é quem inventou o presidente, o sistema de presidente nos colegiados, que é outra aberração. Se tiver algum presidente aqui, eu quero que me desculpe vossas excelências. Mas o presidente do Conselho Tutelar e uma pílula de placebo é igual. Percebe? Você pegar uma pílula de placebo, tá entendendo? Receba, né? E você pegar o presidente do Conselho Tutelar, é a mesma coisa. Ambos não servem para nada. Né? Porque foram criados por lei. Mesmo porque estando na lei municipal, fere o princípio do colegiado que está na lei federal, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Sim, sim. E aí nós vamos ter um conflito. Só que essas coisas, elas vão se naturalizando. Entende? Elas vão ficando, vai ficando e ficou. Né? Então, essas discussões conceituais que nós precisamos ter nos 30 anos. Né? E, né, como eu disse aqui, talvez vai ser preciso que a gente compre algumas tretas. Vai ser preciso. Né? Vai ser preciso que a gente ponha alguns dedos nas feridas, que você tenha reflexões e que o outro não vai gostar. Né? Agora, que não pode perder o respeito. Né? É verdade. E aí, eu fico muito... Já fiquei mais, hoje fico menos, mas ficava muito puto da vida mesmo, a palavra. Quando eu vejo algumas coisas nos grupos de WhatsApp, copia e cola ou resposta monossílaba. Porque tem gente brigando para responder nos grupos de WhatsApp e quer dar bronca nos conselheiros, quer falar grosso, quer ser a autoridade estatutária, né, que surgiu e tal. E aí eu fico olhando, fico pensando, mas meu Deus do céu, né? Quando um conselheiro vai lá e muito vai na ânsia de obter uma ajuda, que eu acho que é um equívoco, porque a primeira ajuda tem que ser no colegiado. Vocês precisam aprender a esgotar no colegiado. Porque eu, Emerson, Luciano, Reinaldo, Maduca entrou aqui agora, aqui da Maduca e tantos outros, nós não temos bola de cristal. Você está contando um lado da história. Só que quem está vivenciando a história é você. E o seu colegiado. Então, a resposta não tem que vir de grupo de WhatsApp. Tá? Esses que ficam aí dando resposta em grupo de WhatsApp, tem coisa que eu olho e dou risada. A pessoa coloca, não dá nem tempo de responder. Né? Não dá nem tempo de elaborar a resposta, já tem lá uma palavra monossílaba. E quem faz isso, para mim, é irresponsável. É o que eu acho. E pode escrever aí que eu estou falando.
né? Porque depois fica, eu vejo Hashtag gente que eu treta. falo coisa, depois fica dando indireta no Facebook. Eu tô, né? Tô nem aí, para não dizer uma besteira aqui. Mas eu tô falando e falo mesmo. Palavra monossílabas é só para encantar, para que os conselheiros tutelares possam conversar no município para tentar a contratação. Né? É só para isso. Quero ser o PAN do grupo. Pá! Eu sou o pá! Sou o melhor! Eu questiono tudo porque eu tenho a experiência. Eu estava lá, eu escrevi o ECA antes de Matusalém. Então, nós precisamos refletir que isso também não é benéfico. Os grupos são importantes para troca de ideia, para discutir caso. É o barato. Eu tenho uns 200 grupos, eu não estou conseguindo nem olhar os meus ultimamente. Por quê? Porque com o simpósio, né, e eu quero que nos grupos, eu quero que a gente estude. Né? Vamos estudar, em vez de ficar respondendo resposta monossílaba. As respostas, gente, nesses 30 anos, tem que estar no colegiado. É o colegiado que tem que pegar esse cara aqui que vai completar 30 anos, 3 décadas, um maluco aqui, esse malucão aqui, chama Estatuto da Criança e do Adolescente. Tá aí, ó. Tá aqui, ó. Esse camaradinho aqui, de 3 décadas, e ele tem que me respeitar que eu sou mais velho que ele. Né? Cueca, todo cueca. Né? Eu já tenho 44 aí. Eu sou mais velho que você, rapaz. Eu tenho 44, já fiz agora, hein? 46. 46. Eu faço 10 de junho, a Soninha faz dia 11 de junho. Olha que barato, né? Soninha Monfante. E aí, olha só. E eu não quero falar, não tô mandando em direta para ninguém. Para depois não vir encher meu saco. Nós estamos aqui trocando uma ideia. Nessa sexta-feira, friozinho em São Paulo, entendeu? Eu vou trabalhar até as 4 da manhã, como sempre. Amanhã eu vou acordar 1 da tarde, de boa, tranquilinho. Mas olha só. É para que nós possamos refletir algumas coisas. Né? Porque essa história é perigosa. Porque quando estourar a bomba, numa dessas coisas respondidas, a monossílaba, faz isso, faz aquilo, eu não estou lá. É irresponsável com o colegiado. Eu posso, como Luciano, Maduca, a gente pode falar, olha, você vai achar resposta no artigo 115. Ok? Você vai achar a resposta no artigo 132. Porque, à luz do entendimento do artigo 132, diz isso. Olha só que responsabilidade. Agora, ficar colocando monossílaba para dizer que eu sou melhor que o outro, tô de saco cheio, não tenho mais paciência, não. Sabe? Porque isso é uma disputa cruel, suja. Sabe? Para dizer, o outro é melhor do que o outro porque responde mais. Né? Eu estou já um mês sem responder nada por causa dos simpósios. Né? Eu deixei de ter qualidade? Não, eu continuo estudando aqui. Eu continuo respondendo aqueles que vão no PV. Mas nós temos que ter cuidado. Então, nesses 30 anos, eu quero dizer para vocês, cuidado. Por quê? Porque a resposta tem que vir do colegiado. Não é o externo. O externo, ele tem que ser o apoio na dúvida do colegiado, não individual. Porque tem muita gente que ouve e fala, o Marcelo falou. Né? O Marcelo foi conselheiro tutelar, foi conselheiro dos direitos, o Marcelo foi do governo federal. Poxa vida, hein? Olha só. Então, na hora, você não vai poder olhar para o juiz e dizer o Marcelo falou. Porque à luz da legalidade, a centralidade, como diz o Luciano, está na lei. E está correto. E aí eu gosto muito nas formações, Emerson, de começar pelo princípio da legalidade. Artigo 37 da Constituição Federal. Conselheiras e conselheiros tutelares e dos direitos. Não se afaste da legalidade. Não se afaste do caminho. Né? Porque quando você se afastar, vai quebrar a cara. Sabe aquela coisa quando a mãe dizia, não vai jogar bola hoje não, que vai chover. Sabe de nada, minha mãe. Parecia que a gente vai praga de mãe, mas não é, porque mãe não tem praga, mãe só tem amor. Né? Claro que não dá para generalizar, porque tem algumas mães também que matam os filhos. Né? Então, vamos lá. Não dá para a gente ficar nessa doçura. Mas, na maioria das partes, mãe tem um amor. Então, quando a mãe te fala, não vai, né? Que ela tem mais experiência. E dá errado, meu.
vai dar errado. Você vai lá jogar, vai quebrar o pé, vai cortar o pé, vai topar, vai voltar para. Aí a mãe vai estar esperando em casa e vai falar: eu avisei, eu não te É falei. desse jeito. Né? Eu te falei, eu te disse. Mas isso só vale para mãe. Para É, mãe. Eu vou falar baixinho agora para vocês, porque senão. se apanha. Nunca, homens, nunca fale isso para as mulheres. Essa palavra, eu te falei, eu já sabia. Dá certo, não. É complicado. É. Como que é o pastor famosão de Cláudio relacionamento? Duarte. O Cláudio Cláudio Duarte, Duarte, né? eu falei dele antes de você entrar. Momento Cláudio Duarte de Marcelo Nascimento. Nunca fala, meu irmão. Você vai invocar outra coisa. Então, voltando para o estatuto da Vamos lá. criança e do adolescente, né? Que é a nossa pauta. Nos 30 anos é importante que nós façamos essas reflexões, análise de conjuntura, um monitoramento correto, né? À luz. Por quê? Porque o Conselho Tutelar precisa ser fortalecido, o Conselho dos Direitos precisa ser fortalecido, a política de atendimento precisa ser fortalecida. Você tem ali uma emenda 95 que veio estourando, congelando o orçamento por 20 anos, estourando assistência, saúde e educação, no momento que a nossa luta tem que ser por políticas públicas permanentes, por novas políticas públicas inovadoras, por práticas restauradoras, por práticas de cultura de paz. Agora, sem dinheiro, a gente não chega na esquina. Então, é importante entender esta lógica, né? E quando eu falo do colegiado, eu falo com isso mesmo, porque resposta monossílaba é um desserviço ao colegiado, é um desrespeito a vocês. Então não aceita, viu? Eu vejo uns debates, às vezes eu olho assim e falo, nossa, eu tive uma vontade de entrar numa tretinha semana passada no grupo do Laura, que me coçou assim ali, entrando na madrugada, não me lembro que dia foi, que me coçou os dedos, né? Mas aí eu falei assim, nossa, como a quarentena me fez bem, né? Tô Eu só zen. olhei e falei assim, meu Deus, sabe? Sabe quando você pensa assim, misericórdia, eu não vou entrar nisso não, viu? E deixei o barco correr. Olha como eu Pessoal, tô. orou. Só por intercessão. Olha como evoluir. Então, tome É a muito oração cuidado. minha e do Lauro por você, Marcelo. É Hã? resultado de oração minha e do Lauro por você e da Madu por você. Pois é. Só Vamos pode. continuar orando. Só, é impossível. E aí é pensar, né? É pensar que o colegiado é a chave do segredo de um bom conselho tutelar. Né? Claro que você entender. E uma outra questão que eu tenho trabalhado muito nas formações, Emerson, é você ter a certeza que existe Estatuto da Criança e Adolescente fora do 136, 98, 101. Né? Eu fiz outro dia uma live com o Lauro, mas é um dia que ele não estava muito bem, não. A internet estava ruim e tal. E depois a gente ficou de voltar em outro momento. Que eu falava dos princípios da aplicação de medida do artigo 100 do Estatuto da Criança e Adolescente. Conselheiros tutelares, receba essa aí que está de graça. Para aplicar a melhor e mais perfeita medida de proteção para criança e adolescente, tem que estudar o artigo 100. Ele é a estrutura do 101. Ele é a estrutura da aplicabilidade dessa medida de proteção. Né? O direito, ele se constitui com pilares, com princípios. Né? E ali você tem princípios para a aplicação da medida de proteção. E a melhor medida de proteção não é para vocês, meus queridos e queridas. Pouco importa se essa medida de proteção agrada ou desagrada os senhores e senhoras. Essa medida de proteção é para a criança e para o adolescente. Não é para vocês, não é para a avó, não era para papai, mamãe, periquito e quem for. Então, precisa-se ter muito cuidado, porque ali vocês estão para garantir o direito, não é do pai, da mãe, do padrasto, da madrasta. Ali é o direito do ser.
ser criança, ser adolescente. Pessoas em formação são sujeitos de direitos. E como que eu aplico medida se eu nunca li nem o artigo 100? Essa medida está sendo aplicada de forma equivocada. Está sendo aplicada de forma errada. Por isso que eu quero aqui falar para vocês tomarem cuidado com as respostas monossílaba. Porque monossílaba não tem pauta, não está acorado no artigo 100. E aí você está aplicando uma medida de forma equivocada. E essa medida, muitas vezes, é a melhor para agradar você e não para agradar a criança e adolescente. E para agradar você, você pode ir para outro espaço, que não é o conselho tutelar. Viu que eu falei que ia dar treta? E pode ser. E depois vai ter, mais tarde vai ter os outros escrevendo no Facebook em direta para mim, mas eu nem ligo. Né? Cada vez estou ligando menos. Naquela primeira live, nossa, não sei se você lembra, que você passou tantas lives, tantas pessoas, você não vai lembrar, mas nós falamos sobre isso aqui. Nós ficamos um bom tempo falando sobre essa questão aqui do artigo 100, que fala que tem que levar na aplicação das medidas, né? Eu vou dar uma explanação aqui, pessoal, alguns se posicionar, de repente não estão aí com o ECA na mão, né? Na aplicação das medidas, levar-se-ão em conta as necessidades pedagógicas, preferindo-se aquelas que visem ao fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários. Então, quer dizer, é muito complexa a coisa. Não é uma receita de bolo, não é uma coisa enlatada que você abriu ali e já serve, não é pastel, não é fast food. É algo que você tem que ver todo um histórico da família, é algo que você precisa saber o que está acontecendo e que eu queria. Eu até gravei um vídeo, Marcelo, está no meu canal do YouTube, que eu falo justamente isso que você falou. Se eu não me engano, tá antes lá do vídeo meu com o Luciano, da live com o Luciano, do Lauro. Aí tem um vídeo lá que fala sobre... É até meio redundante, mas realmente a pergunta é essa. O que fazer quando não sei o que fazer? É o que acontece, aquela interrogação dos conselheiros, né? E eu falo tudo isso que você falou aí. Né? Inclusive até mesmo, procurar ajuda, procure. Mas primeiro, vá para o ECA, ouça o seu colegiado, porque senão a coisa realmente fica complicada, né? Desculpa eu te interromper aí, quebrar seu raciocínio. Ouça o seu colegiado. E você, nós conversamos isso no começo da pandemia, né? Isso, foi bem no começo. E você trouxe a melhor definição que eu tinha ouvido até então, né? Nos grupos. Olimpíadas dos Palestrantes. Ah, foi mesmo. Essa aí é patenteada minha, viu? Quando você trouxe aquilo, eu falei, é fantástico, porque parecia mesmo, né? Eu quero me aparecer mais para ter mais contrato, enfim. E eu acho que é uma bobagem, porque eu acho que tem sol para todos lá fora. O Brasil é muito grande. E não é ficar respondendo, feito doido, brigando nos grupos de WhatsApp, que faz os conselheiros ter simpatia ou não. Né? É verdade. Eu acho que vai muito além disso, né? É muito além. Né? É uma questão de... deixa eu achar a palavra aqui para não ser indelicado, né? Porque senão isso aí também já vai ser mal educado da minha parte, né? Então estou buscando aqui uma palavra, enfim, quando eu lembrar eu falo para vocês. Mas que a gente entender mesmo, por exemplo, os princípios, os ensinamentos de Paulo Freire, né? Que vai se complementando. Então é bom que você ouça a Maduco, o Reinaldo, Emerson, eu, Lauro, enfim, todos nós, porque cada um vai te trazer um olhar dentro da lei, mas a forma de mostrar é diferente. E às vezes você ouve naquele dia você está com a cabeça no lugar e que você não pegou. Mas quando você ouvir o outro, você vai pegar. Porque isso é natural. Isso, na formação, tem uma questão de tempo, espaço e condição que você está para aprender naquele dia. Né? E nós não somos máquinas. Os conselheiros não são máquinas. Né? São pessoas que têm sentimentos, que sente, sofre, e por isso eu disse que tem que cuidar da saúde mental dos conselheiros tutelares. Entendeu? E aí eu queria contar para vocês uma história que quando a gente fechou o outro, né? E eu queria, não sei o que... Tem um tempinho ainda. Eu queria contar para vocês quando eu ia falar do artigo 4º, né? Do Estatuto da Criança e Adolescente, quando fala do direito ao quê? À cultura.
né? Direito à cultura. Quantos meninos e meninas que estão na Fundação Casa que não tiveram direito nenhum e foram para lá? Quantos? Vocês sabem? São muitos. Porque faltou oportunidade. E aí não adianta vir com o discurso da meritocracia, que todos é por mérito e todos são iguais. As condições não são iguais, não serão num período e podem agravar. Essa história de ficar falando, mas eu tive uma formação A e o outro B, era igual. Não é igual. Nem dois irmãos são iguais, imagina pessoas diferentes. Então, essa história da gente ficar defendendo esse blá, 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 mimimi, que, não, olha só, eu sou do bem e o outro é do mal porque nós tivemos as mesmas condições. Mentira. Mentira. As suas condições são suas, as minhas são as minhas. As suas feridas são suas, as minhas são as minhas. Então são histórias de vidas diferentes. Por que eu estou dizendo isso? 2016, quando eu saio do governo federal e volto para São Paulo, para a sociedade civil, né, e deixando um legado muito bacana mesmo, né? Muitos não sabem, mas Tá alguns legal nisso, hein? que andam pelo Brasil, eu tenho o maior orgulho, por isso que eu conto isso, né? De ter escrito esse projeto, de ter implantado no governo federal, de ter feito todas as fases e de ter entregado 3.000 carros antes de sair do governo federal. Computador, impressora, bebedouro e refrigerador para os conselhos tutelares. Né? E eu tenho orgulho mesmo. Marcelo, você vai falar a vida toda, até quando eu estiver morrendo, se deixar eu falar, vou falar. Fui eu que fiz, viu? Eu, Que eu acho que foi. eu dirigi esse carro, hein? Era aquela Weekend. Você na outra live você até mostrou. Você tem uma miniatura dela, né? Muito legal. Tenho. Aqui, ó. Olha ela aqui, ó. Ó. A relíquia aí. Aê, Ó aqui. Ó. Aí. olha aí. Eu dirigi uma Aqui. dessa aí, muito tempo. Aí. Olha que bacana. Olha Na época aqui. não tinha motorista, né? Eu era o Aqui, único ó. homem no conselho, eu que era motorista do conselho, felizmente. Eita, não conta isso não, não conta não, essas coisas Não não contam. conta não, né? Tem coisa que é melhor não contar. E aí, quando eu volto, eu sou convidado para ser professor especialista num projeto do Conselho Estadual, que ia para todas as regiões em 2 dias, era sempre 2 dias, os seminários, né? Teve o projeto, teve uma espécie de escola de conselho que eu estava, e depois teve os seminários do Conselho Estadual. Então, o seminário você ia para uma região, num hotel, né? E que você tinha o seminário do SGD num dia e o seminário do sócio-educativo no outro. Eu não me lembro se o meu era primeiro ou se o outro era o primeiro. Isso não importa. Então, eu ministrava a aula num dia e no outro dia eu era ouvinte ali, eu era assistente, eu ajudava lá, tal, né? Tava no apoio, a equipe estava no apoio, tal. No dia que você não era o professor, você era apoio. Que também é uma forma inteligente, né, de você envolver todo mundo, né, com os mesmos custos, tal. E aí eu me recordo que a região era Sorocaba. Sorocaba. Em Sorocaba, no dia do sócio educativo, apresentou os meninos da Fundação Casa. E teve um menino que ele era um artista completo. Era um ator, escritor, compositor. Um menino era, olha, uma coisa assustadora o talento daquele menino na apresentação. Ele conduzia os demais meninos. E aí ele estava ali, daqui a pouco ele estava lá tocando violão para o outro declamar poesia, daqui a pouco ele estava ali dançando. Meu, assim, eu olhei para o moleque e falei, vou conversar com esse moleque. Quando terminar, né? Falei, vou falar com ele, tal. Aí você vai falar, os agentes, porque eles estão privados de liberdade, né? E eu achava uma coisa horrível, porque eles levam os meninos com aquelas calças, aquela camisa para expor, né? Mesmo que é uma apresentação, é aquela coisa assim, tal. Beleza. Bom, terminou, tá ali, os meninos estavam tomando um lanche, eu, pum, né? Eu não era o professor do dia, já estava ali começando o professor do dia, falar sobre o sistema socioeducativo, eu fui lá no café atrás dos moleques. E aí eu perguntei para ele, né? Falei, meu, mas como que você
né? Com tanto talento, você vem parar na Fundação Casa, perdeu a sua liberdade. Aí ele virou e falou assim: tio, eu não tive oportunidade. Olha como é forte. Então, É verdade. essa história de todos são iguais, as oportunidades são iguais, é balela, Não é. gente. Não são, talvez não será, e nós precisamos aprender a conviver e achar saídas para isso, né? Para dar de fato política pública para todos. Nem isso é igual, nem isso é igual, né? Você tem, vou usar outro exemplo, São Paulo. São Paulo, o comandante, certa feita, o comandante da rota, né? Quem é de São Paulo sabe do que eu estou falando. Aqui em São Paulo, quando você fala rota, meu irmão, É bravo. é o Satanás. Né? Não tem conversa, não, cara. Sai com a É. encomenda. Porque é Eu uma eu polícia sou de muito Belo organizada, Horizonte. Lá também a coisa pegava. não é? É aquela É, coisa que tudo você tinha fala. medo. Todo mundo treme quando ouve. É verdade. Certa vez, um comandante aqui, isso está na internet, viu, gente? Disse que a abordagem em Pinheiros era de uma forma e na periferia de outra. Olha só. Entende? Capita o que eu estou falando? Olha a desigualdade. Na periferia eu sento o porrete, em Pinheiros, que é a área nobre da cidade de São Paulo, eu trato o cidadão de senhor, sim senhor. Percebe? Então, eu estou usando esse exemplo para dizer para vocês que as coisas não são iguais. Não são iguais. E esse menino só teve a oportunidade de explorar o seu talento quando ele já estava com a sua liberdade rompida. Quando ele perdeu o direito à sua liberdade, teve a medida socioeducativa de privação de liberdade, dentro da Fundação Casa ele pôde desenvolver o seu talento. Quantos mais desses nós não estamos cerceando o talento? Porque É a gente verdade. só quer dar fome e água, educação e saúde e mais nada. Percebe que aí, nos 30 anos do Estatuto, é um alerta para todos. Para os conselhos municipais dos direitos, que tem que colocar no seu fundo, que tem que colocar no seu plano, na sua orientação ao poder público municipal, o caminho das políticas públicas, que tem que ser todas. Aos conselhos tutelares, que no artigo 136, inciso 9, diz que tem que assessorar o poder público na elaboração da peça orçamentária. Assessorar é ir lá e dizer: ô prefeito, ô prefeita, cadê o dinheiro para a cultura da meninada aqui? Não estou Tá vendo aqui. faltando. Onde que está? Não Pegar a tem isso no lupa e município. olhar aqui, ó. Aonde está? Ó, não estou enxergando. Isto é assessorar. Isso é o trabalho correto. Ao contrário, nós vamos ficar monossílaba. Né? E É verdade. não dá mais para ser monossílaba, Emerson. As crianças não aguentam mais. Não tem mais condições. Né? E aí nós precisamos, né, deixar todo mundo inquieto mesmo. Por isso que é bom as lives. Né? Para inquietação Verdade. mesmo. Que você possa beber mais na fonte, buscar, para quando for a formação no seu município, seja ela presencial ou seja ela à distância, agora no momento que nós estamos vivendo, que você possa trazer essas inquietações para a formação. Né? Agora, não pode ficar aí na praça sentado dando milho aos pombos. Né? E, infelizmente, Precisa. Marcelo, você tocou um ponto importante aí. Eu não vou falar um município aqui da minha região, não vou falar qual é, mas tem verba hoje, escolinha de futebol, toda a região aqui está envolvida com isso, escolinha de futebol, agora está parado por causa da pandemia. E eu observando ali que uns ou outros garotos não queriam participar, porque o projeto ele não alcançava todo mundo. Tanto o secretário de esporte quanto os professores queriam a pegada da competição. Fazer time para disputar campeonato, por aí depois sair no jornal que o time ficou em primeiro lugar, que ficou em terceiro lugar, que ganhou o troféu Copa Rondon, Copa não sei o quê. E o que acontece? Ali, tudo bem, pode ter um time de competição,
Mas os outros que não são competitivos? Nós não vamos formar uns outros times menos competitivos. Cadê a inclusão nisso aí? Eu vi muitos garotos conversarem comigo, que também tem um jornal aqui na região, né? O Jornal Viver, e o pessoal às vezes vai reclamar, porque até denunciar no jornal, falando, não, mas eu não faço esse tipo de publicação no jornal, porque não é a nossa, é direitos humanos, é isso, né? Mas eu não vou me envolver nessa pegada política no jornal, eu não me envolvo, Marcelo, com essa questão política, né? Mas eu falei, puxa vida, eu conversei com o secretário, né, dessa cidade, ele falou, olha, eu não posso porque eu tenho que gerar resultado, eu sou cobrado pelo resultado, o meu resultado é o time ir bem. Eu falei, não, mas tá errado. O dinheiro está sendo investido de uma maneira errônea, né? Pode ir. Ué, só uma parte. Porque você sabe que nós fizemos os caminhos iguais, né? Eu tive jornal de bairro em Guaianazes por muitos anos, e aí acabei deixando o jornal quando eu fui ser conselheiro tutelar. Aí depois disso o bichinho mordeu, não sei para onde os caminhos foram conduzidos não sabia que você foi jornalista também não, rapaz. Jornal, né? Mas eu também fiz muitos anos jornal, e quem nunca fez não sabe o que nós estamos falando, mas jornal, gente, o jornal, ele é uma paixão, né? E quando você está aí, quem é jornal pequeno, né? Você tem que mandar para a gráfica. Na minha época, a gente já levava o CD. Né? Porque a internet não tinha internet. Hoje é tudo internet. Hoje não, hoje. O programa da gráfica tem um programa no meu computador que eu já mando para a gráfica. Hoje? Não, na minha época você tinha que levar o CD. Isso. Quando o CD não abria? E você tinha que soltar o jornal no outro dia. E já tava, e tinha uma programação na gráfica, porque pequenininho, você tem que fazer na programação, na madrugada, que é mais barato. Tem que encaixar. Tinha toda uma lógica, né? Do negócio. Mas dizer para vocês como era gostoso quando você saía assim, ó, aquelas máquinas grandes, né? Rotativa, que quando saía assim, ó, saía o seu jornal, você pegava o primeiro, assim, bonito, é um orgulho, gente, é bem gostoso, né? É muito legal. Né? Hoje não. Hoje já são outras experiências que nos movem na vida, mas eu já fiz muito isso, viu? Que você faz agora não, hoje você manda para gráfica e vai lá buscar. Né? Na minha época, eles mandam pela transportadora. Quantas noites eu ficava lá com sono danado, 6 da manhã, esperando quando dava problema lá na máquina, alguma coisa, e cadê o seu jornal, hein? Olha aí. É dessa forma, mas é gostoso. O jornal aqui, ele está parado por enquanto devido à pandemia, né? Eu tive que parar, porque eu tenho vários parceiros e sim, fechou os comércios, né? O que move o meu jornal é o comércio. Fechou os comércios, complicou. Claro. Mas nós vamos voltar. Eu vou voltar com o jornal impresso, jornal regional aqui, que ele abrange toda a região aqui da Noroeste Paulista, aqui de Buritama. E vai ter novidade também, uma edição que você vai participar, vamos ter lá artigo do simpósio, etc. E tal. Nós vamos ter um jornal virtual, tá? Que vai circular aí nos grupos, na internet, uma edição do Viver voltada somente para o sistema de garantia de direito de criança e adolescente, direitos humanos aí, vai ser algo bem legal, né? Tá no forno, tá o projeto aí. Sim, você vai ser um jornal, uma revista. É necessário. Eu sempre falo, valorizo muito, né? Outro dia alguém escreveu, né? Criticando os amigos escritores que tem livro e que cobra. E eu acho isso um desrespeito com a produção intelectual das pessoas. É verdade. Sabe? Quando você escreve num grupo de WhatsApp, eu acho que é o cúmulo, né, do desrespeito à produção intelectual do próximo. Né? Eu comecei a escrever o meu livro, vocês não sabem como é demorado. Né? Porque você vai pôr a concepção, você vai estudar, você vai ler, e aí alguém vem e fala assim, não, eu faço de graça porque tem os livros copia e cola. Eu acho muito triste isso. Então, eu valorizo muito a produção intelectual das pessoas, como o jornal, como os amigos que escrevem livros. Por quê? Né? Porque nós temos pouca produção em torno que permeia o Estatuto da Criança e do Adolescente. Pouca produção. Poucas produções. É verdade. Então tem que valorizar muito, né? E você que
está aí do outro lado e que pode, também valorize essas produções, participa, compra, indica, compartilha, né? Vamos fazer uma corrente do bem, né? E valorizar a produção intelectual dos nossos amigos e amigas, porque não é uma coisa simples, viu? Não é, não. Então, e também é aquela coisa. Então é muito importante que vocês possam aí, como o Emerson que fez o seu ECA, o Estatuto da Criança e Adolescente, é importante, né? Ali, ó, tá aí, O né? jabá. Não, mas é isso mesmo. Quem não comprou Aí, ó, é ainda, prático, é apostilado aqui, ó. Fácil olha, manuseio. É algo simples, mas polivalente para o conselheiro. mas você Letra sabe que grande. eu gosto muito desse modelo, É bom esse porque esse é modelo. um modelo muito fácil para estudar, né? Fácil. Você quer levar uma. Eu vou na delegacia falar pro delegado que não é minha. Já deixo aqui na página, ó, né? Eu não Olha, tenho que ficar procurando ali. É fácil, né? E eu coloquei uma letra também que não é tão pequena, então dá para. Eu que estou com probleminha de visão depois dos 40, né? Eu consigo ler sem óculos, então acredito que seja uma letra no tamanho muito bacana, né? Mas assim, sim, tudo dá trabalho, mas como você falou, igual exemplo, eu fiz isso aqui também, assim, é claro, a gente também não pode ser hipócrita. Nessa situação que estamos vivendo, é uma forma também de eu trazer o pão para minha casa, né? Porque eu também, como a maioria, muitas pessoas pensam, você é pastor, você vive de igreja. Não. A igreja que eu pastorei, a cidade, de repente, dois quarteirões aí dessa casa, é o tamanho da cidade. A cidade de Zacarias tem 2.000 e poucos habitantes. Eu amo demais Zacarias. É uma igreja pequenininha, uma igreja familiar, né? É onde Deus me colocou para desenvolver um ministério. Então, lá nós abençoamos o povo, abençoamos a igreja. E o trabalho que hoje eu desenvolvo, o trabalho do jornal, o trabalho com capacitações, com palestras, né? É a forma de eu trazer o pão para minha casa, né? E uma claro, forma que Deus assim me direcionou para a gente também estar fazendo a diferença na sociedade, né? E eu volto a claro. repetir, a gente precisa fazer a diferença. Onde você estiver, seja ganhando um salário mínimo, seja, minha cidade é pequena, não tem muita coisa, não sei o que, seja protagonista, né? Seja alguém que venha realmente fazer a diferença onde você está. E eu também tá no forno aí, mas não sei quanto vai sair, viu? Eu também estou programando escrever um livro aí, mas é uma coisa bem devagar. Que Não sei bacana. quando eu vou lançar esse livro, né? Não, Mas é mas é importante, a gente importante, tem que valorizar. A gente tem Não, que é valorizar os importante escritores. até porque, gente, não pode também ter só um autor. Você precisa ler todos, tirar suas É, conclusões, suas anotações, suas inquietações, porque senão a gente teria só um autor para tudo e tá bom, é isso que tem, né? Então é importante valorizar este trabalho de produção intelectual que muitos estão, né? Eu tenho aqui, eu sempre ganho, né? Eu sou privilegiado, né? Todos é, vocês que escrevem, eu ganho um livro, né? Isso faz uns 10 anos, né? que bem. Eu ganho do Luciano, ganho do Maduca, chegou aqui o da Beth, né? Chegou agora o da Beth esses A Beth falou dias. para mandar um para mim, legal. Então, eu acabo sendo um privilegiado e eu valorizo mesmo. E eu quero dizer para vocês, pode, tira um escorpiãozinho do bolso, sabe aquele escorpiãozinho que está ali segurando, e também contribua, né, com essa produção intelectual produzida pelos amigos e amigas de todo o Brasil na questão do Conselho Tutelar, do Estatuto da Criança e Adolescente, né, porque não é à toa que existem os livros, né, não é à toa. Tem uma função social muito importante. É importante que você valoriza isso. Né? Então, eu vi aí num grupo aí e tal, e alguém querendo desqualificar, mas eu acho bobeira. Né? E eu já falei, as tretas ficam com treta. Eu estou tão focado no próximo simpósio nacional, no webinário de amanhã, no webinário do outro sábado, dia 4, Opa, né? Estou focado na nossa campanha de solidariedade aqui em Guaianazes. Nós já entregamos 300 cestas básicas. Você sabe que é você entregar uma cesta básica para uma pessoa e ela se debruçar de joelho chorando, meu Deus. porque há uma semana ela comia pão e água com a sua família? É É, complicado, é, né? difícil.
É disso que eu tô falando. É muito forte essa cena. Mexeu muito comigo. Eu fiquei dormindo, pensando naquilo assim, assim, de uma forma, mexeu muito comigo. Porque assim, só, caramba, olha só a que ponto nós estamos e nós podemos um abençoar os outros. É um momento de solidariedade, um momento de É empatia, verdade. é um momento de reflexões, né? Nós temos que ser melhor do que nós somos. Isso eu tenho certeza. Com Isso eu tenho certeza. certeza. É isso aí, Nós mas temos que ser melhor. o Marcelo, estamos encerrando aqui, ó. 4 minutinhos para encerrar novamente. Se deixar, a gente vai aqui até 1, 2 horas da manhã, né? Caramba, hein? A última live nossa foram 2 horas. Não sei se você lembra, aquela que eu fiz com você, né? É A última verdade, não, a foi uma primeira, né? delícia. Que eu E participei olha também. que nesta correria já faz tempo que eu não passava aqui pelo Instagram, né? Numa live, acabando, já foram 2 simpósios, né? Maio e junho, agora julho, acaba também consumindo um Aham. pouquinho, mas é muito bom. Foi muito bom estar aqui com você e a gente conversar um pouco, né? Porque isso não é uma formação, é uma conversa, né? É um É isso aí. bate-papo entre amigos do Brasil inteiro aqui. Então, essa é a nossa ideia, né? E de concepção, e acho que nós precisamos construir mais, pensar mais no próximo, né? Não olhar para o conselheiro como um produto que pode me abrir uma porta numa prefeitura, mas olhar esse conselheiro também como uma pessoa que precisa de carinho, que precisa de respeito, né? E que muitas vezes só precisa de um abraço. Então é É importante que nós verdade. possamos pensar nisso, né? Não só, não, vou responder 1.000 porque aí eu vou conseguir 1.000 contratos, vou conseguir trazer o dinheiro para minha família, vou trocar de carro, vou comprar uma casa na Bahamas. Eu acho que isso é importante também porque é o nosso trabalho, né? Agora não pode pensar só do ponto de vista comercial, porque aí nós também estaremos numa lógica suicida entre nós no sistema de garantias de direitos. Então, Com certeza. eu acho que você tem feito aí um trabalho bacana, eu acompanho, né, e também com muito respeito. Eu vejo nos grupos você também com muito respeito, né, às conselheiras e conselheiros tutelares, que eu acho que isso é o mais importante, né? É o Com mais certeza. importante. E o Sol tem 5.570 municípios. Tem 5.570 oportunidades de formação, tem 5.570, né, tem 365 dias. Enquanto nós temos saúde, né, fôlego, você tem a chance de criar novas oportunidades, e eu acho que não precisa passar por cima um dos outros e nem participar. Eu não participo das Olimpíadas, até porque eu sou gordo, né? Tô gordão, então Como é que corre? eu vou É correr como na verdade. Olimpíada dos palestrantes. É isso aí. Mas, Marcelo, está encerrando. Infelizmente, o relógio aqui, ele não é, como diz o Lão, não é convertido. Então, é, 20 segundinhos aí para você fazer essas considerações, que já vou para o minuto final. Muito obrigado pelo convite. Voltarei sempre que me convidar. Tá muito bacana as suas lives, trazendo várias pessoas para cá. Já foi o Luciano, eu, ontem foi o Lauro, né? Isso. Eu vi depois com o Reinaldo ainda, enfim. A Eu Maduca, acho que esse terça-feira, é e sexta-feira que vem o Reinaldo. o Reinaldo. Então, esse é o caminho mesmo. Vamos trocar ideia. Vamos pensar juntos e construir juntos. Quero convidar todos, então, né, a curtir o canal do Emerson no YouTube para ele chegar a 1.000, viu? Eu vou colocar depois lá no simpósio para as pessoas curtir, para ajudar o Emerson. Campanha Opa, para o Emerson obrigadão. chegar a 1.000, né? 1.000 curtidas no YouTube para abrir ali algumas funcionalidades, tá? É isso aí, E obrigadão. dizer para vocês que amanhã, quem não se inscreveu, se inscreva. Amanhã tem um webinar e nós vamos falar sobre a cultura, o enfrentamento ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes. Então, se inscreve, assiste, compartilha, para você ter também essas horas certificadas, ter mais um certificado legalzinho aí para pôr na estante, porque também é bom, viu? É bom vocês ir guardando o certificado, você nunca sabe quando vai precisar de uma pontuação. Então, tudo que vocês fizerem, façam com zelo, façam com alegria, 30 e segundos. o seguro vai dar certo. Mas Muito tá bom, obrigado e Marcelo. beijo no coração de vocês todos. Beijão no seu coração, como você diz. Muito obrigado. Que Jesus abençoe você, abençoe cada um que participou conosco aqui também. Que você possa seguir nessa missão, que é a missão dada por Deus.
né? Deus, ele se importa com as crianças. E Deus, ele se importa com você também. Que Deus abençoe a vida